Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício de matemática sobre o uso dos números. Vamos lá? Então, o uso dos números. Quando usamos números para contar, eles indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lápis numa caixa de lápis. Então, eles indicam uma quantidade. Quando determinam grandezas, como tempo, comprimento, temperatura, entre outros, indicam medidas. Então, sempre que a gente usar o número e tiver uma razão de medida no final para saber do que a gente está falando, esse número ele vai determinar uma grandeza, ele vai significar uma medida. Então, se eu uso litros, metros, quilos, gramas, horas, segundo, minuto, tempo. Guarda bem essa informação para a gente discutir ela daqui a pouquinho, hein? Se eles indicam posição de pessoas ou objetos, os números indicam uma ordem. Em outros casos, são utilizados como códigos para diferenciar pessoas, objetos, lugares. Então, quando a gente tira um documento, o RG, o CPF, carteira de motorista, tudo tem uma numeração. Esse número representa você. Na verdade, é um código, que quer dizer que você é você. Então, nesse sentido. O código de barras é um código que representa um produto no mercado, enfim. Deste modo, os números servem principalmente para contar, medir, ordenar e codificar. Então, indique a seguir as situações em que os números estão sendo utilizados para medir, ordenar e codificar. Vamos lá? Então, no primeiro, tá fácil, né, gente? Olha lá, o código de barras. Até o nome já diz, um código de barras. Apesar de ter as barrinhas, tem a numeração ali embaixo, ó. Então, aqui serve para codificar. Muito bem. No 2, a gente tem uma balança. Lembra que a Pro falou lá em cima? Quando a gente usa uma medida, uma referência de medida, a gente tá falando sobre medir, né? Então, o peso, a balança, ela vai se referir ao peso. Então, quantos quilos tem? Tem 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Eu tô usando essa numeração para medir. Olha lá um pódio, né? As crianças chegaram ali, uma chegou em primeiro, uma chegou em segundo e outra chegou em terceiro lugar. Nesse caso, o número está sendo usado. O número está sendo usado ali para ordenar, colocar uma ordem. A placa do carro, apesar dela estar bem bonitinha aí, ó, A, B, C, 1, 2, 3, 4, é só um exemplo de uma placa. A placa do carro também é um código, não é? Então, os números que estão aí, eles servem para codificar. Nós temos ali embaixo a imagem de uma trena. Lembra que tudo que vem com uma unidade de medida serve para medir. A trena mede em centímetros, milímetros, metros. Então, neste caso, eles servem para medir. O calendário. O calendário a gente teve até uma discussão, não é mesmo? Então, na verdade, quando a Pro colocou o calendário, eu pensei nos dias. Quando a gente fala em dias, dia é uma unidade de medida. Então, eu uso o calendário para medir. Mas falando com a Yasmin falou, Pro, mas o calendário também serve para ordenar, porque a gente coloca os meses numa sequência, as semanas numa sequência, então ele também serve para ordenar. Então, o calendário ele serve para medir ou ordenar. Medir, Pro, um calendário para medir? Sim, vamos voltar lá na referência, lá em cima, ó. Quando determinam grandezas como tempo. Então, o calendário, nosso dia, na verdade, ele é uma marcação de tempo. Quantos dias faltam para o final de semana? Faltam 2 dias. Então, os dias servem para medir. E o dinheirinho ali, a nota serve para contar.
contar quanto dinheiro vale aquela coisa. Vale 1, 2, 3, 4, 5 dinheiros. Então, R$5. Tudo bem? Ficou claro? Dúvidas até aqui? Espero que não. Exercício 2. Lá no mercado, que é uma situação que a gente participa quase todo dia, não é mesmo? Todo dia não, mas pelo menos todo mês a gente tem que comprar alguma coisa. Então, no supermercado, indique uma situação em que o número esteja sendo usado para ordenar, contar e medir. Eu vou dizer aqui, ó, o que vocês responderam para mim nos exercícios, tá? Então, no mercado, a gente ordena em filas. A gente pode fazer filas, ter uma numeração ali das filas, das prateleiras, da organização da prateleira número 1, 2, 3, 4, a gente está ordenando. Para contar, então, o preço das coisas, o valor das coisas, né? Então, assim, quanto custa, as promoções. Lembra do compre 3 e leve 4? É uma promoção, então você está contando quantos produtos você está levando. A informação daquele caixa lá é até 15 volumes, eu estou contando quantos volumes você pode levar. Então, são algumas situações no mercado que a gente usa o número para contar. E o número para medir, vocês mesmos responderam na própria balança, para pesar carnes, frutas, legumes e etc. Então, a gente pesa os produtos que a gente quer trazer para casa. Exercício 3. Indique os usos que fazemos dos números em cada uma das situações a seguir. Então, vamos lá? Quando eu uso a fita métrica para encontrar a minha altura, eu estou usando o número para... Se eu estou falando da fita métrica e a fita métrica mede, ficou fácil, né? A gente está usando o número para medir. Quando vou ao supermercado e vejo uma promoção, leve 3 e pague 2, o número está sendo utilizado? Se eu estou contando que eu vou levar 3 produtos e vou pagar apenas 2, o número está sendo utilizado para contar. Meu pai foi pagar as compras no mercado e usou seu cartão do banco. Inseriu o cartão na máquina e digitou uma senha. Se ele usou uma senha, ele usou um código. Então, o número que ele digitou ali do cartão dele foi um número para codificar. E ali, ó, o Brasil é a 9ª economia do mundo, ou seja, ele está na posição de número 9, ele está numa ordem, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e o Brasil é o número 9. Então, essa ação serve para ordenar. Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim, hein? Observe a carteira de identidade do João. Vamos lá. Essa também tá facinho. Agora, vamos olhar bem essa carteira. Tem muitos números e muitas informações. Tá ali, ó. Qual é o código que identifica a carteira? Cada um tem um número, ele é único. Isso representa o João. O número da carteira dele tá aqui em cima, ó. Conseguem ver aqui? Tá lá em cima. Então, vamos lá. O número é 8... 5, 6, 9, 4, 5, 7, tracinho 7. Qual é a data de nascimento do João? Eu tenho 2 datas aqui na nossa carteira. Eu tenho uma data aqui em cima e tem uma data aqui embaixo. Tá escrito ali, ó, data de nascimento. O João nasceu no dia 1/4/2006. E quando que foi expedida? Lembra que a Pro falou? Expedida é quando ela foi emitida, quando produziram essa carteira. Tava aqui, ó, no dia 17 de maio. Então, ela foi expedida no dia 17 de maio de 2006.
14. Tem outras informações aí na carteira, hein? Qual é o nome da mãe do portador? Tá ali, ó. Filiação. Aqui, ó. Filiação. O nome da mãe e do pai. O nome da mãe do portador é a Carla Maria da Silva. E a do pai? Tá ali, ó. José Paulo da Silva. E o João tem um nome além de João? Tem sim, tá lá em cima, ó. João Carlos da Silva. Opa! Muito bem. E o quinto? Quinto, estou usando o número para ordenar. Então, e o quinto exercício agora é com você. Indique duas situações em nosso cotidiano nas quais encontramos números que indicam medida. Então, quando que a gente mede alguma coisa no nosso dia a dia? Então, vamos pensar? Também vou pegar o exemplo de vocês aqui, que vocês me mandaram nas respostas. Para se pesar, vou lá na farmácia, eu vou pesar. Quantos quilos eu estou pesando? Né? 30, 40, 50? Eu uso para medir a minha altura. Quando eu não me sinto bem, a minha mãe usa o termômetro para medir a febre. Contagem. O que é que a gente conta? A gente pode contar nossos brinquedos, nós podemos contar mesada. Será que alguém ganha mesada? Nós podemos contar as folhas do caderno, a gente pode contar quantos lápis de cor a gente tem, a gente pode contar quantas pessoas vão almoçar hoje ou jantar hoje. Então, em muitas situações a gente conta. Situações do dia a dia que a gente vai ordenar. A gente ordena quando a gente faz uma fila, então a gente pega uma senha no banco. Quando a gente participa de um campeonato, então a gente faz uma ordenação no campeonato para dizer quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quando a gente está jogando videogame. No videogame, a gente faz uma contagem de pontos. Vou colocar aqui, ó, nos jogos, a gente faz uma contagem de pontos e a gente pode fazer uma ordenação também. Quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. E na codificação. A codificação, ela tá além do código de barras, na placa do carro, no CEP da nossa rua, na carteira de identidade, né, no RG, ela tá no número do ônibus. Quando a gente vai pegar o ônibus, ele tem um número ali, aquele número ele também é um código. E outras várias situações. Bom, pessoal, penso que ficou claro para vocês, espero que não tenham dúvidas, por enquanto é só, e aí qualquer coisa vai falando com a Pro, que a gente vai tirando as dúvidas, para que todos estejam juntos, aprendendo e crescendo juntos, ok? Um beijo grande no coração e até a próxima!